Shalom, a paz do Senhor para todos. Hoje vamos falar o segredo dos 4 evangelhos. Deus abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem. Quem vos fala, pastor Natanael Joaquim de Souza, das Assembleias de Deus Renovada. Amém. Segredo dos 4 evangelhos. Adentrar os 4 evangelhos é embarcar em uma jornada transformadora, um encontro direto com a vida e os ensinamentos e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos nesta vida é a Bíblia Sagrada e com ela no Novo Testamento os 4 evangelhos da palavra de Deus, sendo ele Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que 4 evangelhos? O segredo dos 4 evangelhos, no tempo de Jesus havia 4 classes de pessoas: os judeus, os romanos, os gentios, e depois desses 3 povos saiu também a igreja. Então Deus providenciou os 4 evangelhos. Mateus para escrever para os judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos para os romanos, apresentando Jesus como homem perfeito. Lucas, Dr. Lucas escreveu para os gentios, apresentando Jesus como servo, conquistador dos povos. E o apóstolo João escreveu para a igreja e para todos aqueles que lhe crê, apresentando o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Então o primeiro evangelho que de Mateus apresenta Jesus como rei. Então o evangelho de Mateus apresenta o rei chegou. A chegada de Jesus em Belém de Judá. Lá estava o Senhor chegando. E no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, apresenta Jesus como uma geração vinda de Abraão e filho também de Davi. Já inicia apresentando o rei, vindo da descendência de Davi. E a profecia se cumpre, lá do Gênesis 49:10, que o cetro não se afastará de Judá. Então, a profecia de Jacó para os seus filhos, então um deles se chamava Judá. Então o cetro não se apartará de Judá. E ele não se apartou até o dia em que Jesus veio e nasceu, trazendo o cetro da salvação de Belém de Judá. Nasceu o rei em Belém de Judá. Os magos vieram do Oriente, seguindo a estrela, e perguntou: onde está o rei de Israel? Nós vimos a sua estrela e viemos para adorar. Os reis vieram do Oriente, encontraram Jesus numa manjedoura em Belém de Judá e o adoraram. E ofereceram incenso, mirras e ouro de presente ao menino Jesus, que era o rei dos judeus, que tinha vindo a esse mundo. Agora seu rei está chegando, nasceu numa manjedoura, e ele é humilde, está vindo montado num jumentinho filho de jumenta. Então, Jesus se apresentou a Israel, em Jerusalém, manso e humilde o rei, montado em um jumentinho, e eles gritaram: Hosana ao que vem em nome do Senhor. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Servo sofredor chegou. Então Jesus veio. Ele veio para servir, veio como servo e dar a sua vida em resgate da humanidade. Então Jesus começou a ensinar-lhe e dizia que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito e fosse morto e no 3º dia ressuscitasse. Marcos 8:31. Então, Jesus veio a este mundo para sofrer
para dar a sua vida por nós. Então registrou Marcos, o servo sofredor que veio dar a sua vida em resgate do mundo. Então Jesus, para provar que ele era o servo de Deus, que veio para servir, lavou os pés dos 12 apóstolos, como símbolo da maior humildade de que uma pessoa pode ter. No Evangelho de Marcos apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, Marcos 1:1, que veio ao mundo para servir ao próximo, dando a sua vida pelas ovelhas. E o Evangelho do Dr. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. O homem perfeito chegou em Belém de Judá e deu à luz o seu primogênito e voltou em pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Lucas 2:7. Esse evangelho do compassivo Filho do Homem, que oferece salvação a todo mundo. Lucas 19:10. Então o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Lucas então apresenta o homem perfeito, que nasceu naquela manjedoura, na estrebaria, lugar mais humilde, para provar que ele veio a esse mundo. Humildemente, montado no jumentinho, para dar a vida pelas ovelhas, morrendo numa cruz, e ressuscitou. Por isso, todos aqueles que crêem no Senhor Jesus é resgatado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então, em Lucas 19:10, que destaca o propósito de Jesus de trazer os perdidos de volta para a salvação. Então, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Evangelho de João apresenta o Filho de Deus. Chegou. Então, o apóstolo João, o quarto Evangelho, apresenta Jesus como Filho de Deus, que veio à terra, o verbo que se fez carne, para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o Evangelho de João, o tema maior do Evangelho de João é o amor. O amor impactante do Senhor Jesus. O Evangelho de João enfatiza o amor de Deus pelo mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio trazer salvação. E o apóstolo João, então, escreveu o livro de João, destacando a salvação para toda a humanidade. Todo aquele que nele crê. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E veio trazer salvação a todos os homens. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crê naquele que ele enviou. Então, se crê no Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Então, no Evangelho de João 12:24, se alguém me serve, meu Pai o honrará. Então, todas aquelas pessoas que decidem ao Evangelho do Senhor Jesus, então será honrado pelo Pai Celestial. E disse mais Jesus em João 6:44, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Então, no dia da Santa Ceia, quando nós já se batizamos nas águas, então participamos da Santa Ceia do Senhor. O pão, que é uma figura do corpo de Jesus, foi entregue por nós ali no Calvário. E quem participar do pão do Senhor viverá eternamente. Então, no Evangelho de João, a vida eterna é o ponto central apresentado por Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna da salvação para todos aqueles que nele creem. Então deixou Jesus bem claro que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui na conclusão desta palavra, nós vemos que nos 4 evangelhos aprendemos que são testemunhas singular da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os 4 evangelhos, os evangelistas, eles deixaram claro
sobre a ressurreição de Jesus. Ele morreu numa cruz e ressuscitou para dar vida eterna para todos nós. Mateus, o evangelista, escreveu: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde e vede onde ele jazia. Então, o anjo apresentou: vinde e vede o lugar vazio, porque já ressuscitou. Está em Mateus 28:6. E também no livro de Marcos. Porém ele disse-lhes: não vos assustei, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Marcos 16:6. Então, Marcos testemunha também da ressurreição. E o doutor Lucas: por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lucas 24:5 e 6. E o apóstolo Pedro e João, o apóstolo João escreveu no capítulo 20, versículo 28, o livro de João. Quando Pedro e João correram no sepulcro, eles saíram correndo porque souberam que Jesus tinha ressuscitado. E Pedro correu primeiro na frente, chegou na frente de João. Mas Pedro parou, não teve coragem de entrar no sepulcro, porque vinha correndo junto com ele João. E João chegou e entrou no sepulcro, então Pedro também entrou. Viram ali os lençóis, os panos que enrolaram o Senhor Jesus e creram que o Senhor Jesus não está aqui, porque já ressuscitou. Então Pedro e João, os dois saíram correndo junto, mas João chegou primeiro. Pedro chegou logo depois, e entraram e viram o túmulo vazio, e as faixas, os lenços que estavam enrolados ali ao lado. E eles creram na palavra que Jesus tinha dito, que ele seria morto e crucificado, e no terceiro dia ressuscitaria. Então nós vemos aqui, os dois corriam, mas outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro do sepulcro. Representar que a superioridade do discípulo amado, que era mais próximo de Jesus. Então, Pedro chegou primeiro ali no sepulcro, mas ele não sentiu digno de entrar, porque aquele que estava mais próximo do Senhor Jesus, que era João, vinha com ele. Ele deixou que João tivesse essa honra de entrar na frente e ver túmulo vazio. Quando João entrou, então Pedro entrou, e eles regozijaram na presença de Deus. Não está aqui, porque já ressuscitou. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela manjedoura, provando ser humilde, provando ser a pessoa mais humilde que pisou nessa terra. Andou sobre um jumentinho como rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Foi morto no nosso lugar, naquela cruz. Ele morreu no nosso lugar. E agora todos aqueles que crêem nele é salvo. Portanto, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, Jesus deixou essa salvação para nós. Não perca. Não perca. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, o mistério da salvação está nos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles escreveram, e João escreveu para a igreja. Então, se você ainda não creu em Jesus, não aceitou Cristo, receba Ele como seu Salvador o mais rápido possível. Não deixa passar muito tempo, porque é a única salvação que existe. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, somente Cristo é a ligação. Através da cruz, ele faz a ligação com o Pai. E no João 14, versículo 1, Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Não.
Não você fica preocupado, será que lá vai... Não, tem lugar para todos. Tem lugar para mim e tem lugar para você também. Deus abençoe você, que Deus possa abençoar a sua vida. Não fique fora desse plano de Deus, desse projeto da salvação, que você vai regozijar na eternidade com Deus para todos sempre. Eu quero fazer uma oração para você. Senhor, abençoa esta pessoa que está te aceitando como Salvador. Perdoa os pecados, Pai, desta pessoa. Se ele estiver enfermo, Pai, cura agora. A pessoa que estiver enfermo, toca, Senhor, nesta vida e cura o enfermo, Pai. Essa pessoa que está fraco, fortalece, Pai. Aqueles que estão caídos, levanta. Que o Senhor possa trazer de volta aqueles que pararam dessa jornada. Que nós possamos prosseguir avante até o dia em que o Senhor vier nos buscar. E ele disse na sua promessa: voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Shalom. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus.